Está no ar, Cidade em Debate. Obrigada pela sua companhia. É bom saber que você acompanha a programação da TV Guarulhos. Na semana passada, eu elogiei algumas pessoas que têm atitudes diferenciadas e que melhoram bastante o nosso dia. E a Alzira entrou em contato com a gente e ela contou uma história. Estava ela dentro de um ônibus e o ônibus estava lotado. Aí entra uma moça com um bebê no colo. O cobrador pergunta: alguém pode ceder o lugar para esta senhora que está com uma criança de colo? Muitos ali fingem que nem ouviram, principalmente alguns jovens que estavam dentro deste ônibus. E vejam só, a aparência não quer dizer nada. Ela me relata que aconteceu o seguinte: um rapaz bem troncudo, lotado de tatuagens, foi o único que se levantou e ainda chamou a moça, porque ela estava mais à frente, para vir sentar no lugar que ele estava. Tá vendo? A aparência não quer dizer nada. Ele foi o único dentro daquele ônibus que cedeu o lugar para aquela jovem que estava com uma criança de colo. Bonito, né? Parabéns, eu não sei o seu nome, ela também não conseguiu pegar o seu nome, mas se você souber de alguma atitude que muda o dia das pessoas, conte pra gente. Vai ser muito bom passar para frente estas atitudes no mundo, muitas vezes, muito egoísta, muito, nem sei que palavra utilizar, sem amor até, principalmente com idosos, mulheres que estão com crianças de colo, que acabam até mesmo ocupando aqueles locais que são reservados a eles e fingem que não está acontecendo nada. Parabéns a você que teve essa atitude. Eu espero que mais pessoas contem para nós estas notícias, né? Coisas realmente e atitudes que são bonitas, que são realmente dignas de um ser humano ao qual Deus, o Criador, quer que sejamos. Parabéns aí a você. E continuando aqui com o nosso programa, olha, este mês é o mês que vamos falar muito com mulheres que fazem diferença na nossa cidade. Mulheres que são mães, que são empresárias, que estão à frente como presidentes de algumas entidades, enfim. Nós vamos este mês dar prioridade para estas mulheres. Mas antes de conversar com uma que realmente mudou bastante, um programa que ela já tinha aqui na casa com a gente, porque afinal de contas nós temos que valorizar quem está aqui conosco na TV Guarulhos. E ela realmente, para mim, fez uma mudança muito grande e teve, vamos dizer que, a coragem até mesmo de abordar assuntos que muitas pessoas às vezes só abordam entre as amigas ali, fica sabendo de uma dica, de outra e acaba não falando nada. Mas ela colocou, vamos dizer assim, que o rostinho na frente da televisão e falou: vamos falar sobre este assunto, porque todo mundo ou muitas pessoas passam por isso, mas às vezes tem vergonha de comentar. E ela está fazendo um trabalho bacana com o programa dela. Você já acessou a página e o portal guarulhosweb.com.br? Ainda não? É o portal de notícias da nossa cidade. É Guarulhos em tempo real. Ali você fica sabendo o que acontece na nossa cidade. E também é dividido por segmentos. Fala de política, de notícias atuais, notícias que já aconteceram, também sobre veículos. Ali você vai encontrar muitas novidades e ficar com a informação assim, ó, quentíssima. guarulhosweb.com.br. Antes de conversar com ela, a Ana Deise Santana, vocês vão saber quem é ela, tá? Nós vamos também falar para vocês de uma presença que tivemos aqui na cidade na semana passada. Foi lá no Adamastor. Esteve aqui em Guarulhos o escritor, médico e psicoterapeuta falando sobre educação socioemocional, o senhor Augusto Cury. Olha, gente, realmente ele é fantástico. Fala também sobre assuntos que realmente estão bem na atualidade mesmo. E o Júnior Silva, juntamente com o Lucas Barbosa, estiveram lá no Adamastor e eles conseguiram conversar com ele. Então, reportagem de Júnior Silva, vamos agora, produção, mostrar. Infelizmente, a humanidade ela se tornou mentalmente agitada, as pessoas sofrem por ansiedade, combinam perdas e frustrações, as pessoas normalmente têm dores de cabeça, dores musculares, acordam extremamente fatigadas, têm déficit de memória, ou esquecimento e, inclusive, dificuldade de conviver com pessoas lentas. Todo esse quadro fecha e explica a síndrome do pensamento acelerado ou ansiedade como um mal do cérebro.
Isso está atingindo não apenas os adultos, mas também as crianças e adolescentes. E, infelizmente, médicos do mundo todo estão confundindo essa agitação mental decorrente da síndrome SPA ou do pensamento acelerado com o transtorno de déficit de atenção. E estão receitando drogas da obediência para tentar controlar algo que nós mesmos produzimos. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. As crianças e adolescentes ficam o dia inteiro clicando em tablets ou jogando videogames ou assistindo TV. Elas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para serem crianças, para ter infância, para elaborar experiências, para trabalhar as funções mais importantes da inteligência, como pensar antes de agir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, proteger a emoção, gerenciar a ansiedade. Eu quero dizer com isso, esse quadro dramático não é um problema brasileiro apenas, é um problema mundial. Nos mais de 70 países em que eu sou publicado, eu atesto isso, inclusive vou às lágrimas, por onde caminha a juventude nesse estado estressante, e nós não estamos nas escolas do ensino fundamental e médio e nas universidades trabalhando programas de um modo geral para que essas crianças, adolescentes e jovens adultos se tornem autores da própria história. E é por isso que eu, como equipe de pedagogos e psicólogos, nós desenvolvemos um programa Escola da Inteligência para entrar na grade curricular uma aula por semana para ensinar esses alunos as funções que nós não aprendemos. Já pensou ensinar uma criança a expor, a impor suas ideias, a pensar com humanidade, não apenas como grupo social, a se colocar no lugar do outro, desenvolver empatia, ao invés de corrigir erros, promover a emoção? Já pensou estimular os pais a falarem das suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as deles? Ou então a falar dos seus fracassos para que os seus filhos e alunos também entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar esses fracassos, essas perdas para alcançar o seu próprio pódio? Enfim, o programa Escola da Inteligência, ele é um programa pioneiro, provavelmente a nível mundial, por isso que há muitos países interessados em aplicá-lo. Eu gostaria que todos os pais que estão ouvindo essa reportagem verifiquem se na escola do seu filho tem um programa de educação socioemocional como nós propomos no programa Escola da Inteligência. Porque a educação clássica hoje é extremamente cartesiana, lógico-linear, não dá subsídios para que os alunos gerenciem sua emoção e se tornem autores da sua própria história. Por isso, apenas a exceção desenvolve essas habilidades. Nós queremos que a regra, que os alunos sistematicamente aprendam a dirigir o script da sua própria história. Tá certo. Esta foi a reportagem que o Júnior Silva, juntamente com o Lucas Barbosa, fizeram lá no Adamastor. Parabéns, viu? Quando tiver matérias assim, mande para nós que com certeza será divulgado aqui. E um abraço a você, João. Saudade, viu? Vamos conversar agora com ela. Eu falei no início do programa e ela realmente está fazendo um trabalho bastante interessante aqui na nossa emissora. Ana Deise Santana. Ela era a Ana da hora. Ela continua muito da hora. Mas agora é Ana.G. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Cássia. Boa tarde. Ou melhor, boa noite, né? Porque nós já mudamos o horário. É um prazer estar no seu programa, é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Guarulhos e do Cidade em Debate. Pois é, o mais importante é que você arrumou um espacinho para estar aqui com a gente, porque o programa dela, gente, é um programa muito interessante. Ao longo da nossa entrevista, vocês vão ver aí alguns trechos do programa dela e nós vamos estar comentando. Agora diz para mim, por que mudou de Ana da Hora, que era um programa que falava muito sobre, vamos dizer, preconceito, sobre grupos e teatro, enfim, e você mudou agora para Ana.G, que também aborda aí um universo que muitas vezes fica envergonhado de se expor. É verdade, né? É verdade. Então eu vou explicar, assim, resumidamente o porquê da mudança de um para o outro, né?
Ana da Hora, a gente falava muito sobre o artístico, sobre o preconceito, a luta pela igualdade social e racial. Só que eu me responsabilizo pelo aquilo que eu digo e por aquilo que eu vivi dentro do meu trabalho. Não adianta você ter a pele negra e se achar vítima da situação. Porque você não pode, se você não está sendo bem atendido numa loja, você não pode achar que é porque você é negro e você não pode ser bem atendido naquela loja. Simplesmente saia daquele lugar e vá para um outro lugar onde você vai ser bem atendido. Não adiantava eu falar somente dos artistas, dos artísticos que estavam se envolvendo dentro da música e eu falar, olha, eu sou a Ana e as pessoas que estão envolvidas são da hora. Só que nem sempre a gente tem a gratidão. Infelizmente, alguns chegam, vêm, pedem oportunidade, falam até que assistem a programação só para conseguir ter os 5 minutos de fama. Então, como eu já trabalho dentro da área do personal sex style, já tem mais de 5 anos que eu trabalho com isso, desde casais, mulher solteira, casal homossexual de mulher com mulher, de dentro de igreja, fora de igreja, independente da religião, para mim foi muito mais confortável fazer um programa que abordasse um assunto que eu sei ter uma maestria para lidar com isso, que eu sei que são mulheres que são vítimas de situações que elas deixam acontecer, mas elas depois não ficam se vitimizando. Porque uma vez que elas vêm procurar ajuda, vêm falar, olha, está acontecendo isso comigo e tal, o que eu faço? Ela já não quer mais ser a vítima, ela quer ter controle da situação no relacionamento, na sociedade, no trabalho, porque nem sempre você ser personal sex style, você está trabalhando com um assunto, com uma mulher que vai somente estar colocando ela à frente do marido para ficar dançando ali, ou maquiada e vai para o finalmente. Não. Qual é o comportamento dela, a postura dela no dia a dia, a diferença dela ser vulgar e ser sensual, a diferença dela como mulher, como ela se comportar. E como o assunto não aborda só os interesses da mulher, nem nada, os homens também acabam ficando interessados em como que funciona no universo feminino, porque a cabeça da mulher é um monte de fio desencapado. Mas a gente também acaba colocando também uns toques para os felinos, né, que assistem à programação, algumas coisinhas que é bom estar tomando cuidado na hora da conquista, para ver se pega ou não pega, se rola ou não rola, por uma questão de experiência. Sim. Por isso dessa mudança, né? Então, sabe o que eu achei interessante? Que no novo programa, Ana.G, ela trata muito sobre a autoestima, a sensualidade e a sexualidade. E você fala de um jeito tão natural, a cara que você está assistindo assim, no primeiro momento você fala, nossa, ela vai falar sobre isso? Pô, aí fica interessante, você fala assim, nossa, que bacana, ela fala com uma naturalidade, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que tiveram aí uma educação tanto quanto rígida, conservadora e fechada. Aí se depara a mulher e o marido, né? Ou o casal, enfim, e ali ela acaba não colocando para fora aquilo que ela realmente queria. E muitas vezes você fala assim, nossa, mas aquele casal era tão bonito, né? Não pela aparência, mas porque se davam bem, vamos dizer assim. Eram dois pombinhos, dois pombinhos, né? Mas aí você vê aquele casal, ele com uma outra pessoa, você fala, mas o que aquela mulher tem que a outra não tinha? Aquela era mais bonita. E é bem disso que você trata, né? Exatamente, é dentro desse assunto, que é aquele buraco no infinito, né? Você vai cavucando histórias, mas o princípio de toda essa história é o tabu, né? Sim. A criação, o pai, a mãe fala, não, você só vai sair daqui de casa vestida de noiva. Se engravidou, vai casar. Aí casa errado, porque não conhece o parceiro, sabe? Às vezes só por causa de uma gravidez indesejável, acaba tendo que ser forçada a casar com um cara que não vai ser aquilo que ela sonhava para a vida dela. E por uma questão de fatores assim, vem filho, vem trabalho, vem a cobrança da sociedade, a mulher não consegue depois ter coragem de mostrar aquilo que ela é mesmo, entre 4 paredes, para satisfazer o parceiro dela. Às vezes ela vê lá na televisão daquele canal lá onde que as moças ficam de fio dental, né, que a galera gosta, né, causa um certo pânico na nossa cabeça, e vê aquela mulherada e pensa, nossa, olha aquele corpo, ah não, meu marido não vai assistir aquilo. Para, eu penso assim, para que você vai se encanar com a perfeição da mulher que está na TV, se você pode ser muito mais do que aquilo, independente da condição física? É só se soltar. Primeiro, surpreende o marido, né? Surpreendendo ele. Não pode ficar de coque, camiseta, um chinelão Raider no pé, né? Cheirinho de alho gostoso, falando que refogou o arroz. E achar que o marido vai ter aquele encanto que teve no começo. Porque também contribui. O marido, quando casa com a mulher, ele não casa para sustentar uma casa.
ele casa para sustentar um casamento. E, infelizmente, a mulher acaba casando com a casa e o marido é obrigado a trabalhar para sustentar a casa. Tá vendo a diferença? É totalmente diferente. Ele tem que sustentar o casamento como? Um perfume para a esposa ou para a namorada que seja. Porque não é porque não estou casado, então não está valendo para mim, porque namorado também conta, viu? E você que está pensando em investir no relacionamento também, ó, presentinho que agrada. Mas é presente no começo, no meio e para não ter fim, né? Então, assim, um perfume, um batom, olha, amor, ficou bonito, incentivando sempre a mulher a se cuidar, para um pouco de ficar no chão, na panela, na pia, e vai incentivando ela a se cuidar, ele tá investindo o trabalho dele dentro do casamento, mas a mulher também tem que se dar para isso e se dispor a isso, né? Não, meu marido está cuidando de mim, ele me ama, então eu tenho que me cuidar sim, porque depois não adianta aparecer uma bonita na TV ou na rua, ou seja lá onde for, e ficar xingando a pobre coitada que nem tem nada a ver com isso, por culpa dela mesma. Né? Que não tomou atitude de melhorar. Nós vamos a um pequeno intervalo. Na volta, nós vamos mostrar para vocês partes do programa da Ana.G. É bem interessante. Nós vamos e já voltamos. Produção, mostra. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. São parceiros da TV Guarulhos. OAB Guarulhos. Agende Guarulhos. Lions Internacional. Rotary. ACE Guarulhos. TV Guarulhos. A TV da família. Já voltamos. Estamos conversando com a Ana Deise Santana, agora conhecida como Ana.G. Ela era Ana da hora, continua sendo muito da hora para nós aqui, mas agora ela trata sobre assuntos voltados ao relacionamento. Isso é bastante interessante, porque nós sabemos de muitas pessoas que querem se soltar, principalmente querendo fazer uma dança, né? Sensualizar, e de repente não sabe nem como, vai tentar fazer alguma coisa e fica com vergonha porque tem uma barriguinha. Como que se trata isso, Ana? Não se trata, se aceita. Tá vendo? É simples, a receita é simples. É, assim, bacana quando a mulher ela vai procurar um fitness para poder queimar caloria e tal. Mas as que não têm condições, como é que vai fazer? Né? Nem todas têm dinheiro para tirar do orçamento do final do mês para investir numa academia. E ela não pode deixar de se achar mulher por causa de uma academia. Então, assume a sua barriguinha, assume aquela estria, a gordurinha no joelho, a mancha. Porque mulher tem mancha, estria, celulite. Tem. Não existe mulher perfeita, a não ser que você viva dentro de uma clínica de estética ali, tomando choque, laser e um monte de coisa. E agulha, e é muito doloroso. Mas a receita é não ter vergonha. Não ter vergonha, porque o marido casou com aquela mulher para ser a mulher dele, e ele deseja que a esposa dele realmente seja dele mais do que aquilo que ele espera, né? Não adianta querer
comprar uma lingerie bonita e só colocar no dia que fez aniversário de casamento de 5 anos e dali 15 anos vai colocar aquela lingerie, já não está servindo, arrebenta, faz um nó no sutiã e acha que vai ficar, ele nem vai perceber, não vai perceber porque a luz está apagada, ó. Luz apagada também não rola muito, não. Então, mostra quem você é, se aceite. Primeiro, a mulher, para ela poder dar o amor que ela tem para o marido dela transferido num ato sexual, é importante que ela se ame o suficiente para que transborde para ele. Não Com adianta certeza. ela amar mais ele e seguir ela se amar menos, que ela vai ficar mais preocupada com o que ele vai pensar e não naquilo que ela vai fazer. Mas se ela se amar, ela vai ter autoconfiança o suficiente para ela saber que no dia seguinte ele vai trabalhar dirigindo o carro pensando, nossa, Que minha mulher, esposa hoje, meu Deus. Pois é, neste mês de março, tem tudo aí para você assistir o programa da Ana.G Tá e esquentando. aí você começar a se soltar. Por isso nós temos algumas imagens aí, porque é sexta-feira, né? É sexta-feira, meia-noite. Sexta-feira, meia-noite, você já tem encontro marcado com ela. Então vamos mostrar algumas imagens, enquanto isso ela vai fazer os comentários aí de um assunto, gente, mega, hiper, super atual. Do que você vai falar na sexta-feira? Adianta pra gente, vai. Vou adiantar um pouquinho, tá? A gente vai falar sobre aquele bofe. Com Produção, mostra. Um bofe com bafo ou mau hálito. Um problema Sobre isso que vocês vão É falar. sobre isso que eu eu estou quero falando. responder assim, ó. Sobre problema de mau hálito, falhar na hora H, qual é o comportamento da mulher? Naquela hora. Se acontecer. E o rapaz, como se comportar, porque falar aquele clichê, isso nunca me aconteceu aconteceu comigo? antes, eu já dou a boa notícia, se nunca aconteceu, vai acontecer, não tem para onde correr. E também sexo e religião. Entendi, porque É importante. em A mulher virtude disso, né, em relação a esse assunto, muitas pessoas acabam se fechando. se fechando para um ato que é só entre o casal e desrespeito ao casal, né? Não é uma coisa que você tem que sair falando para todo mundo o que você faz, o que você deixa de fazer. Por isso que você fica bem à vontade, sentada no sofá, como se você tivesse o telespectador ou a telespectadora ali junto contigo. Exatamente. Batendo aquele papo. Batendo aquele papo e eu converso, né? Diante Aí você da imagina câmera. as perguntas que a pessoa vai estar fazendo e você já vai respondendo. Não, as perguntas já vêm para mim via WhatsApp. Ai, que legal. Já vem via WhatsApp, então a gente faz um filtro das perguntas que Entendi. sejam não aquelas, você quer sair comigo, quer tomar um café, e aí não, são perguntas direcionadas para a programação mesmo. Poxa, a gente legal. faz a seleção das perguntas que são mais importantes e daquilo que já foi estudado, contestado, que deu certo, porque a gente também não pode passar na programação uma coisa que a gente não sabe o resultado, Entendi. que não sabe como fazer. Então, tudo aquilo que vem para a gente, de acordo com o nosso conhecimento, a gente responde, porque uma pergunta que é feita pelo WhatsApp vai estar de uma pessoa, a questão de mais 30 mil pessoas. Que muitas vezes está envergonhada, Que tem vergonha intimidada de- e não fez. Até não tem coragem de mandar o WhatsApp sem se identificar para não perguntar. Uma que teve coragem está resolvendo o problema de mais 30, de mais 40. Então a gente faz um filtro das perguntas e a gente vai respondendo assim, sempre de 2 a 3 perguntas por programa, né? Para não ficar muito estendido de perguntas. Aí a gente depois coloca uma performance, que eu quero até constatar uma observação aqui. O porquê que eu Então vai, coloco constata. uma dança no meio da programação, ou no fim, ou no começo. Não é porque eu posso ser comparada com alguma dançarina de casa noturna ou alguma coisa assim, e nada contra as profissionais do sexo ou dançarina de casa noturna. Mas é porque se eu posso, e eu tenho barriguinha, viu? Eu posso e faço, por que você não pode fazer, mulher? E você, o felino que está assistindo, por que não pedir para a esposa fazer? Porque eu não estou fazendo nenhum malabares, não é nada de que seja o quadradinho de ouro. Ou vulgar, né? Nada Mas- que seja aquela coisa vulgar, porque para entender que a dança, o sensualismo dentro da dança, ele não exige de você que você se exponha demais, que você se abra demais. É só para a pessoa ficar tentando, querer saber o que vai acontecer depois. Criar aí um suspense, Um não é? suspense, tipo, eu queria saber o que mais que ela vai fazer. Inclusive a mulher pensar, mas será que eu consigo? 2 para lá e 2 para cá, toma um vinho, Facinho, né? gente. Olha lá, ó. A gente Já coloca... deu para você ter uma É, ideia e a gente do coloca que vai ter no programa, do que já tem, do que terá nesta sexta-feira no programa Ana.G, que agora está na nossa emissora. Quais os dias e os horários?
Os dias são as sextas-feiras, o inédito, às 0 horas, para os felinos e felinas que não sabem o que vai fazer e nem assistir. Mas se você acha que 0 hora está muito tarde, você vai para a balada e não vai dar tempo, não tem para onde correr, porque o vai acontecer às 23 horas, aos domingos, legal, né? bacana. De repente você não quer assistir nenhum filme de guerra, de bomba, de Jean-Claude Van Damme, né? Não quer ficar assistindo nada disso. Quer ter uma dicasinha boa aí para começar a semana arrebentando, às 11 horas da noite, aos domingos a gente tem a reprise. Primeiro, sexta-feira, meia-noite, e as reprises aos domingos, às 23 horas. Eu amei esse bate-papo contigo, a gente tem amizade, conversa aqui na emissora, mas aqui, falando do programa dela, eu acho bastante interessante, porque nós queremos mostrar que a programação da TV Guarulhos, ela é bastante diversificada. Então, ela tem vários segmentos. E tem também este segmento que aflora, que diz aí sobre o comportamento, o relacionamento a dois. Então, você também já tem encontro marcado com a Ana.Z aqui na TV Guarulhos. Amei tua presença. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Minhas considerações finais, primeiramente, vai para você que me abriu o convite. Me sinto muito honrada e grata por isso. Ao presidente da emissora também, né? Que Fernando Mauro Tredes, que está sempre nos ajudando, sempre dando algumas novas ideias e dando a oportunidade para inovações da emissora. Para o meu produtor e diretor, que é o Cláudio Meirelles, obrigado, Cláudio, por você estar fazendo de mim um pouco mais além daquilo que eu imaginava. Dani Dantes, minha mãe, Américo Alic, Simone Battini, o Roberto Fabri, o pessoal da Itália, que geralmente está sempre grudado comigo. Rafael Guimarães e Avelino Oliveira, de lá de Portugal. Beijo para vocês, porque o pessoal assiste bastante lá fora. Ai, que bom, Ana, parabéns, Muito viu? obrigada, Conte comigo, Cássia. tá? Comigo também. Ah, com no certeza. ponto G. Que bom. Olha, você que está nos assistindo, obrigada pela sua companhia. Quero mandar beijos aí pro Cristiano, né? O pessoal da Padaria Versalhes assistindo a gente. Beijo pra vocês. Eu amo vocês, tá? E você que está assistindo o nosso programa, continue. TV Guarulhos tem muito mais pra você. De segunda a sexta tem Cidade Debate. Às 22 horas tem Cine Clássicos. E às segundas-feiras tem Júnior Silva, às 19h30 com Now Play. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima edição. Eu já estou com saudade, aguardando por você.